Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto num dos temas mais fascinantes do direito constitucional. Como um país consegue proteger a própria democracia durante emergências extremas sem se transformar em uma ditadura no meio do caminho? É exatamente para isso que serve o que a gente chama de sistema constitucional de crises, e é o que nós vamos desvendar agora. Olha só que interessante. O material que embasa a nossa análise hoje traz uma analogia brilhante para a gente visualizar esse contraste. Pensa no Estado em tempos de normalidade como aquela mãe adepta da educação positiva, sabe? Super compreensiva, que negocia as regras com os filhos, onde todo mundo tem a liberdade de ir e vir, de se reunir e se expressar. Mas aí bate uma crise institucional grave. O Estado precisa sair da normalidade e entrar no chamado estado de exceção. É nessa hora que a educação positiva sai de cena e entra a mãe dos anos 80 e 90, estrita, com a chinela na mão e voltada inteiramente para restaurar a ordem. E para organizar bem a nossa mente, a análise vai passar por esses 5 pontos. 1. O sistema de crises. 2. O estado de defesa. 3. O estado de sítio. 4. Um quadro comparativo rápido. E 5. O controle e os limites. Começando então pelo nosso ponto 1, o sistema de crises. Basicamente, a estrutura criada para lidar com exceções extremas. Para ativar qualquer estado de crise, o cenário precisa obrigatoriamente cumprir 4 regras de ouro. São pilares inegociáveis. Primeiro, a excepcionalidade. Como o nome diz, é a exceção, nunca a regra. Segundo, as hipóteses taxativas. O cenário tem que se encaixar milimetricamente no que está escrito lá na Constituição, sem margem para invenções. Terceiro, a necessidade. Um exemplo ótimo. Durante a pandemia global, a gente viveu um caos nacional, certo? Mas ninguém decretou estado de sítio. Por quê? Porque interceptar ligação telefônica ou proibir reunião não ia curar o vírus, concorda? A medida tem que ser útil para resolver aquele problema central. E quarto, a temporalidade. Medidas repressivas precisam ter um prazo super rigoroso para acabar. Se não tiver prazo, a gente cai numa ditadura permanente, e isso é tudo que a gente quer evitar. Vamos avançar para o nosso ponto 2, o estado de defesa. É aqui que o Estado lida com as crises que são mais localizadas. O escopo aqui é bem específico. O estado de defesa entra em jogo quando rola uma instabilidade institucional grave e iminente que ameaça a ordem pública. Mas tem um detalhe crucial: só vale para locais restritos e determinados. Não é para o país todo, tá? Ele também pode ser ativado se acontecer alguma calamidade da natureza de grandes proporções, tipo um tsunami ou uma daquelas enchentes devastadoras. E o ponto alto do estado de defesa é o procedimento, que é focado na agilidade. A coisa apertou, o presidente escuta seus conselhos e decreta a medida imediatamente. Já começa a valer na mesma hora, mas não é bagunça. Nas 24 horas seguintes, é obrigatório mandar esse decreto lá para o Congresso Nacional. Daí, o Congresso tem até 10 dias para votar e aprovar a medida por maioria absoluta. Se eles rejeitarem, o estado de defesa cai na mesma hora. Agora, sobre o tempo, a Constituição não perdoa. O teto é de 30 dias. E só dá para prorrogar uma única vez pelo mesmo período. É um relógio apertado de propósito para garantir que a mão pesada do Estado seja só por um tempo. E não se enganem, alguns direitos sofrem um baque considerável aqui. O direito de reunião, por exemplo, sofre restrições, mas detalhe, não é extinto. O sigilo das correspondências e até de ligações telefônicas pode ser quebrado por decisão administrativa, porém a comunicação de dados continua protegida. Outra coisa fortíssima, é permitida a prisão administrativa por crime contra o Estado por até 10 dias. Só que o juiz tem que ser notificado na hora, para checar o estado físico e mental de quem foi preso, garantindo que não tem abuso. E tem uma regra sagrada: deixar o preso incomunicável é terminantemente proibido. Mas aí fica aquela grande dúvida no ar. E quando essas medidas locais simplesmente não dão conta do recado? Ou quando o caos se espalha e atinge o país inteiro? Bom, é aí que a gente passa para o nosso ponto 3, o estado de sítio. O degrau mais alto, o último estado de exceção. O estado de sítio se divide basicamente em 2 cenários. O tipo simples, que entra em cena por uma comoção grave de repercussão nacional, ou quando aquele estado de defesa que vimos antes se provou ineficaz. E temos o tipo qualificado, que lida com o pior pesadelo possível, uma declaração de guerra ou uma resposta à agressão armada estrangeira. Aqui, a escala do problema é gigantesca. Como as apostas são altíssimas, a lógica do processo inverte totalmente. O presidente não pode simplesmente assinar um papel e agir. Primeiro, ele tem que solicitar autorização. O Congresso vai analisar, pensar muito bem e, se autorizar por maioria absoluta, aí sim o presidente pode baixar o decreto.
Percebam que o freio institucional tem que atuar bem antes de a máquina da repressão ser ligada. E a duração vai refletir exatamente a gravidade desse cenário. No caso do sítio simples, o prazo é de até 30 dias, mas a grande diferença é que ele admite prorrogações sucessivas. O detalhe é que o Congresso tem que autorizar cada uma delas. Já no caso de guerra, bom, não dá para saber quando o conflito acaba, né? Então a medida dura o tempo que a guerra durar. E se liguem no impacto que isso tem nos direitos. É brutal. O direito de reunião, totalmente suspenso. Todos, absolutamente todos os sigilos caem, inclusive o de dados. Busca e apreensão na casa das pessoas pode acontecer sem nenhuma ordem judicial. O Estado pode intervir direto nas empresas de serviços públicos. E o ponto mais chocante em uma democracia é permitida a censura e a restrição de informações na imprensa e na rádio. É, sem dúvida alguma, um mecanismo duríssimo. Para facilitar, vamos para o tópico 4, o quadro comparativo, uma análise lado a lado dessas duas medidas. Colocar essas regras lado a lado revela contrastes que são vitais. O escopo, por exemplo, restrito no caso da defesa e de nível nacional no sítio. A ação presidencial também muda. Na defesa, o presidente decreta e o Congresso aprova só depois. No sítio, o presidente pede, o Congresso autoriza antes e só então tem o decreto. A duração tem aquele teto rígido de só uma renovação na defesa, mas permite renovações sucessivas ou até prazo indefinido no sítio. E as reuniões? Apenas restritas na primeira situação, mas 100% suspensas na segunda. Ajuda muito a entender como o jogo endurece, né? E isso tudo nos leva ao nosso quinto e último ponto: controle e limites. Como a gente blinda e protege a democracia no meio dessa tempestade? A verdade é que o controle político do poder não dorme nunca. É um sistema de freios e contrapesos trabalhando o tempo todo. Acontece de forma imediata, logo de cara, na aprovação ou autorização do decreto. Ocorre de forma concomitante, porque o Congresso forma uma comissão fixa de 5 parlamentares para ficar na cola, acompanhando a execução das medidas bem de perto. E ocorre de forma posterior. Assim que o estado de exceção acaba, a presidência é obrigada a entregar um baita de um relatório detalhado. Eles precisam listar nominalmente quem foi atingido e justificar o porquê de cada atitude tomada. E claro, andando junto com o Congresso, tem o controle do Poder Judiciário. O Judiciário não vai dar palpite no mérito político da decisão, mas vai ficar de olho na legalidade. Por exemplo, se o decreto mandou prender administrativamente por 30 dias, mas a lei diz que o máximo são 10, o judiciário corta na hora. O habeas corpus continua ali, firme e forte contra prisões ilegais. E o recado mais importante de todos: encerrou o período de exceção? Qualquer agente do Estado que tiver cometido ilícito, abuso de poder ou tortura não tem imunidade. Eles vão ser responsabilizados e vão sofrer punições criminais severas. E tudo isso deixa a gente com uma forte reflexão final. O sistema de crises existe, acima de tudo, para proteger o Estado democrático e não para entregar de bandeja as ferramentas para destruir ele. Se essas medidas extremas são desenhadas exclusivamente para salvar a nação do caos, de quem é o papel de vigiar as pessoas que assumem esse poder momentâneo? Quando a tempestade finalmente passa, a sobrevivência do Estado de Direito depende da gente não abrir mão da responsabilização. Então a grande questão que fica ecoando para a gente pensar é: quem vigia os vigilantes quando a ordem precisa ser restaurada a qualquer custo?